Seu Francisco sente dores pelo corpo e dificuldades para enxergar. Mesmo assim, precisa trabalhar como vigilante. Ele sabe que já não desempenha bem a função, mas ainda não conseguiu a aposentadoria. No caso, se eu pudesse aposentar, eu queria aposentar, porque eu praticamente para trabalhar estou quase neutro, sabe? Trabalho, mas eu durmo. Quando eu acordo para levantar da rede ou da cama, é aquele sacrifício. É dor por tudo que é lugar, é dor pelo pescoço, aqui do lado do pescoço, nos músculos. Os nervos já estão assim, meio duros. Seu Francisco não consegue comprovar algumas contribuições que fez à Previdência e mal consegue entender os direitos que possui. Eu trabalhei aí uns 2 anos e pouco aí nos anos 80 até 83, mais ou menos. Aí trabalhei autônomo uns 10 anos, aí foi a minha perdição. Porque aí eu não tinha carteira assinada, trabalhava fichado, mas não tinha carteira assinada. Aí vim trabalhar com carteira assinada agora novamente, né? Paguei sindicato uns 10 anos, 10 a 12 anos, pelo Fundo Rural, aí parei, sabe? A legislação trabalhista garante aposentadoria para mulheres com 30 anos de contribuição e homens com 35 anos de contribuição à Previdência. Mas existem casos especiais, como o do seu Francisco, onde há dificuldade para exercer a função. Além disso, ele possui 65 anos. Segundo este advogado especialista em direito previdenciário, a lei prevê uma aposentadoria para quem completa uma certa idade. Geralmente, esses casos de aposentadorias, elas são destinadas às pessoas que não têm nenhuma contribuição. Ou seja, a pessoa, homem ou mulher, que completa lá 65 anos, vai até uma agência da Previdência Social, levando com todas as suas documentações, certo? E a agência da Previdência Social vai ver se ele está dentro daqueles pré-requisitos que a própria lei exige. Existem hoje 554 mil aposentados em todo o Piauí. As pessoas que cumprem os requisitos de aposentadoria podem solicitar seu benefício pelo telefone 135, agendando uma visita a um dos postos da Previdência. Se o direito for negado, qualquer cidadão pode buscá-lo através da Justiça. Geralmente, as pessoas podem procurar um advogado especialista, tendo em vista que a Defensoria Pública é muito assoberbada com outros assuntos, certo? Não aqui desmerecendo a qualidade dos defensores públicos, principalmente os defensores públicos da União, porque nós estamos tratando de INSS, e aí seria, certo, viável que eles procurassem um defensor público da União. Outro fato é que essas pessoas buscassem um especialista em direito previdenciário para ele tentar conversar com a pessoa e ver quais são esses pré-requisitos que estão faltando para o INSS. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o gerente regional do INSS no Piauí, Carlos Viana. Boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde. Obrigado pela presença para tirar todas as dúvidas sobre a questão da aposentadoria. Doutor Carlos, nós vimos aí a reportagem do Joelso, 30 anos de contribuição para as mulheres, 35 anos de contribuição para os homens. Agora, das pessoas que não têm como demonstrar que contribuíram, porque não contribuíram com o INSS, qual é o limite? Quando é que a pessoa pode requerer aposentadoria? Qual é a faixa de idade do homem e da mulher para requerer aposentadoria aquele que não contribuiu? Na verdade, o homem que completou 35 anos de contribuição, independente da idade, ele já pode se aposentar. E a mulher, 30 anos de contribuição. Agora, tem muitos casos, que é isso que você está perguntando, as pessoas que não contribuíram. Porque a Previdência, a gente tem que entender o seguinte, a Previdência é uma seguradora. E como seguradora, você precisa estar inscrita na Previdência e contribuir com a Previdência. O Constituinte de 88, ele colocou os segurados especiais, os trabalhadores rurais, como previdenciários. Então, esses aí, eles não contribuem não tinham diretamente. também como demonstrar, nem contribuíram, nem tem como demonstrar contribuição, né? Exatamente. Então, todos os trabalhadores com carteira assinada ou aqueles que contribuem como contribuinte individual, eles têm direito. Isso aí tem controle hoje. Basta a gente ter acesso ao Cadastro Nacional de Informação Social, que é o CNIS, que a gente vai encontrar todas essas Então, a única contribuições. exceção é o trabalhador rural. Nesse caso, sim. Agora, aqueles que não contribuíram de jeito nenhum, chegam aos 65 anos, numa vida vulnerável, eles têm direito ao benefício assistencial, né? O LOAS, mas aí ele tem que provar
que a renda per capita da família tem que ser menor do que 1/4 do salário mínimo. Mas ele pode também, o contribuinte, ele pode fazer aquela contribuição avulsa para completar o prazo, se houver essa necessidade? Aquele pagamento no carnê? Sim, aí são os contribuintes individuais. Esses aí, sim, eles podem e devem contribuir para que possa completar seu tempo. Agora também tem a aposentadoria por idade. Isso aí nós estamos falando da aposentadoria por tempo de contribuição, que é 30 anos para a mulher e 35 anos para homem. E a aposentadoria por idade, como é que funciona? A mulher, basta ela completar 60 anos e o homem 65. E ter no mínimo 15 anos de contribuições, 180 contribuições, que dá exatamente 15 anos, no mínimo. Então, se ele tem gente, por exemplo, que tem 20 anos ou 25 anos de contribuição, o homem, por exemplo, com 25 anos de contribuição, mas ele já está nos 65 anos. Então, não vale a pena ele esperar mais 10 anos para completar os 35. Então, ele prefere aposentadoria por idade. Então, são vários casos. O que completar primeiro, ou os 35 anos de contribuição, ou 65 anos, ele pode fazer a opção, inclusive o próprio sistema se encarrega disso, ele concede a aposentadoria no mais vantajoso. No caso das pessoas que se aposentaram, estão recebendo aí do INSS os proventos, mas querem voltar ao mercado de trabalho. Isso é permitido em todos os casos ou há limites? Não, isso aí vai depender da empresa, né? Porque tem muita empresa que, porque na hora que ele aposenta, ele recebe a carta da aposentadoria e a empresa também recebe. Se a empresa entender que ele é benéfico para a empresa, ele pode continuar trabalhando, e mesmo aposentado. Quer dizer, ele continua recebendo a aposentadoria e o salário dele. Exatamente, que é o que muita gente faz. E a contribuição continua, ele continua contribuindo com a Previdência. E aí onde está hoje se discutindo, porque eles querem outra aposentadoria, e não pode, só é uma aposentadoria, e essa contribuição, ela é obrigatória. Carlos, tem profissões em que esse tempo é diferenciado na questão tanto da contribuição quanto da idade? Não, tem algumas, no caso, são o que a gente chama de aposentadoria especial, né? Quem está trabalhando com a integridade física em jogo, né? Por exemplo, quem trabalha em laboratório, que está trabalhando com... Exposto, né? Exposto à integridade física dele, o tempo reduz em 5 anos. O homem se aposenta com 30 anos e a mulher com 25. Isso por causa de exposto a qualquer agente químico, biológico. A lei define todos os agentes. E Guaraci diz assim, meu marido trabalhou 17 anos como terceirizado e infelizmente adquiriu um câncer. Eu gostaria de saber se ele pode requerer aposentadoria por esse tempo de terceirizado. Na verdade, ele tem que ver... Ou pela doença, né? Ele pode requerer também aposentadoria por invalidez, que aí o médico, o perito é que vai definir isso, essa situação. Mas ele pode requerer, dependendo da idade dele, né? Ela não falou a idade, mas se ele já tiver os 65 anos e 17 anos de contribuição, como ele falou aí, ele já pode se aposentar por idade. Se não, se ele está com essa doença, que é grave, né? Então basta também procurar o benefício, o auxílio-doença. E mais quem vai atestar isso é o perito médico. O telespectador aqui não se identificou, Carlos, mas ele diz o seguinte, gostaria de saber se é verdade que quem está perto de se aposentar por idade, se arrumar um emprego de carteira assinada, demora mais tempo para se aposentar. Não, esse aí provavelmente seja trabalhador rural, porque os trabalhadores rurais eles não contribuem. E quando eles contribuem, vai exatamente prejudicar a aposentadoria dele como rural. Então, eu acredito que essa pergunta seja mais ou menos isso. E, de certa forma, sim, prejudicaria ele como rural. Porque, às vezes, ele já está muito próximo. O trabalhador rural também diminui 5 anos. O homem rural, ele aposenta com 60 anos. E a mulher com 55. Então, muito dele já está próximo já de completar a idade. E aí, se ele arrumar um emprego de carteira assinada, como ele está falando aí, vai prejudicar, sim, a aposentadoria. Porque aí ele deixa de ser segurado especial. E aí o tempo não é suficiente, porque ele tem que provar que trabalhou no mínimo 15 anos para poder se aposentar. O Eduardo diz assim, trabalhei a minha vida toda, está perto da aposentadoria, mas meu salário foi aumentando ao longo dos anos. Hoje recebo 10 salários mínimos. É esse salário que receberei do INSS? Não. Certeza que não, porque o cálculo do salário
faz uma média de tudo que ele ganhou de julho de 94 até agora. Depois dessa média, que faz a média com os fatores de atualização, aí entra o fator previdenciário. Com esse fator previdenciário, vai depender da idade dele, vai depender do tempo que ele contribuiu, vai diminuir muito o salário dele. Tem caso com o fator previdenciário que diminui até 40%. Meu pai tem 72 anos e não consigo aposentá-lo. O que eu devo fazer? Ele não falou aqui a questão da profissão, tem né? que ver a situação, porque não basta ter idade, né? Ele tem que ter as contribuições. A carência é 15 anos, são 180 contribuições. Ele tem que ter esses 180 contribuições para poder se aposentar com 65 anos. Quer dizer, se ele tiver trabalhado a vida dele toda, mas sem contribuir, ele pode fazer 80 anos que não dá para aposentar. Exatamente. É isso, né? Tem que aparecer a contribuição. Meu esposo sempre trabalhou e foi contribuinte. Sofreu um AVC e ficou inválido. Há mais de 3 anos recebeu auxílio-doença. Ele tem direito a se aposentar? A Oneide quer saber. Sim, inclusive ele pode se aposentar na verdade, por invalidez. Vai depender também do médico, dos peritos, que vai dizer se a incapacidade dele é definitiva. Se não, se ele tiver os 65 anos e tiver os 15 anos de contribuição, também ele pode requerer aposentadoria por idade. O Fernando, quem trabalha, por exemplo, como eletricista, que é um serviço perigoso, o tempo para aposentar é o mesmo? Então, depende do eletricista, porque quem trabalha nas grandes tensões de subestação, que é onde a energia é mais de 240 kVA, mais do que isso, aí sim ele está dentro de risco e ele tem o direito de se aposentar com aposentadoria especial. Fora isso, se for só esse eletricista, aí que trabalha com baixa tensão, ele é normal a aposentadoria como todos os trabalhadores. O Rafael diz assim, meu pai tem 60 anos e ele tem uma propriedade de 200 hectares. E há mais de 15 anos que ele paga para o sindicato para se aposentar. Mas a informação é que ele só pode ter 120 hectares. Para isso tem que desmembrar a terra para poder se aposentar. É assim mesmo, o Rafael quer saber? Na verdade, pela quantidade de terra que ele tem, ele é ou um segurado obrigatório. Ele deveria estar contribuindo com a Previdência, exatamente para poder também garantir a aposentadoria. Como ele passou, ele já disse o limite, ele passou do limite, porque até esse limite de terra é chamado segurado especial, é o pequeno produtor que pode se aposentar como trabalhador rural. Esse aí ele deveria estar contribuindo com a Previdência. Está aqui o Zé Bonitinho. Sou cabeleireiro e continuo com o INSS. E contribuo com o INSS. Tenho 46 anos. Qual é a idade e quantos anos de contribuição para aposentar? Essa que a gente já falou aqui. Ele tem que ter os 65 anos de contribuição para se aposentar por idade. Não, agora, 65 de contribuição não, de idade. De idade. 65 de idade e pelo menos 15 de contribuição. Contribuição, exatamente. Então, se ele está contribuindo, né, quando chegar nos 65... Ele não disse a quantidade, mas se ele completar as 35... Não, mas como ele está com 40 e... Cadê? 46 anos de idade, ele 46 ainda está anos. novo ainda tem muito tempo pela frente ainda. Ele ainda tem mais de 20 anos ainda para contribuir. Meu esposo tem 49 anos e a carteira dele nunca foi assinada. O que fazer para aposentá-lo? A socorro. É contribuir, é conversar com o patrão dele, assinar. A gente acha até estranho dizer que está trabalhando sem carteira assinada. Quer dizer, é muito estranho isso aí. Acho que o próprio Ministério do Trabalho tem que estar fazendo a fiscalização, porque as pessoas dizem, olha, nós estamos trabalhando e nós não estamos com carteira assinada. Isso é uma situação, a gente sabe que existe mesmo e é grave a situação, porque os trabalhadores ele precisam ter a carteira assinada para contribuir, para poder se aposentar e garantir todos os direitos dele junto à Previdência Social. O Erisvan está dizendo aqui que a mãe dele recebe uma pensão do pai, já falecido, e pergunta se ela pode se aposentar. Sim, se ela estiver contribuindo com a Previdência, ela vai se aposentar, independente da pensão. E eu quero agradecê-lo pela presença aqui com a gente no Jornal do Piauí.